É maravilhoso a gente saber que Deus fala conosco. É maravilhoso a gente saber que Deus se importa conosco. Mesmo que seja no tempo dele, mesmo que seja da forma dele e não da nossa, a convicção que nós precisamos ter nos nossos corações é de que ele é fiel, que ele fala, que ele faz, ele continua fazendo. Mesmo que a gente esteja esperando e pensando, puxa, será que Deus não vai vir? Ele sempre vem, ele sempre fala, né? E isso acontece na vida de Abacuque. Abacuque, ele está num diálogo com Deus e Deus já havia falado com ele está ali esperando Deus falar novamente, ele está aflito, não estava conseguindo compreender o que Deus estava tentando fazer, ele não entende a forma que Deus está trabalhando. E aí Deus vem ali em Abacuque no capítulo 2 e fala com ele novamente, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler quem passar correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha que coisa maravilhosa que Deus, olha que palavra maravilhosa que Deus dá a Abacuque. Algo que me chama a atenção, Deus olha e diz assim, olha, eu estou falando algumas coisas com você, mas faz o seguinte, escreve a visão. Isso que eu estou falando com você, escreve, pegue tábuas bem grandes, escreva a visão com letras legíveis, para que todas as pessoas consigam ler, até aquelas que passam correndo, elas consigam olhar para aquelas tábuas e elas consigam ler o que está escrito naquelas tábuas. Escreva a visão, escreva aquilo que eu estou falando com você nessas tábuas, porque aquilo que você está escrevendo, eu sou um Deus fiel. Aquilo que eu falei com vocês, essa palavra que eu estou entregando para vocês, ela vai se cumprir. E me chama a atenção essa questão de Deus fazer um pedido ao profeta e dizer, olha, escreva a visão. Sabe por quê, queridos? A verdade é que nós somos bons demais em esquecermos aquilo que Deus fala conosco. Nós somos bons demais em esquecermos as promessas de Deus para as nossas vidas. A gente acha que não, mas muitas vezes por causa dos problemas, muitas vezes por causa das dificuldades, muitas vezes por causa da vida, né? A forma que a vida aconteceu para nós, a forma que nós crescemos, a forma que nós fomos criados, né? Às vezes a vida toma um rumo que a gente não esperava que ela fosse tomar e muitas vezes acontecimentos, frustrações, problemas, tristezas nas nossas vidas que a gente passa durante a nossa vida acabam apagando aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações. Se eu fosse perguntar para você que está me assistindo hoje e dizer assim, olha, Deus te deu uma palavra, Deus falou com você, talvez você com 4 anos, com 3 anos, com 5 anos, algo queimava no seu coração. Talvez Deus havia te mostrado quem você iria ser. Talvez Deus tinha plantado no seu coração um propósito, um sonho, o porquê de você ter nascido e aquilo queimava no seu coração, mas talvez a vida não foi fácil, talvez as frustrações, talvez as coisas saíram do seu controle, talvez hoje você se encontre em um lugar tão distante daquele sonho que Deus tinha colocado no seu coração. E a verdade é que nós nos esquecemos. Aquela voz que falou aos nossos corações há tantos anos atrás, parece que se apagou. Algumas vezes a gente até se questiona, será mesmo que foi Deus que falou conosco? Será que foi um sonho de Deus para a minha vida? O diabo começa a colocar questionamentos. Você não ouviu Deus coisa nenhuma. Aquilo lá foi uma ideia de criança. Aquilo lá não tinha nada a ver com o sonho de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo isso porque isso já aconteceu comigo. Eu sou filho de pastor e vivo dentro da igreja desde que eu nasci. E quando eu era muito pequeno ainda, com 3, 4 anos de idade, eu lembro que eu sentava nas primeiras cadeiras da igreja e eu via o meu pai pregando a palavra de Deus e aquilo queimava no meu coração. E eu ouvia Deus falando comigo, um dia eu vou te usar, um dia você vai pregar a palavra de Deus. Eu fui crescendo, ao mesmo tempo que eu tinha aquela convicção no meu coração, para mim parecia algo impossível, porque eu sempre fui um menino tímido, eu não gostava de falar na frente das pessoas, tinha vergonha. E durante os anos foram passando e o diabo foi falando aquilo na minha mente. Você não ouviu Deus. Deus não tem isso para a sua vida. Você não consegue falar na frente das pessoas. Você não é capaz. Você nunca vai conseguir. Teve alguns momentos na minha vida que eu passei algumas frustrações. Eu lembro
de um momento quando eu era, acho que adolescente, eu tinha uns 11 anos talvez, 10 anos de idade, e ia ter num Dia das Crianças um evento especial e foram selecionadas algumas crianças para citar alguns versículos em cima do púlpito da igreja. Eu lembro que a professora chegou para mim e falou: Gui, eu queria que você fosse uma dessas crianças, que você citasse um versículo. E eu falei: esquece, isso não é para mim, eu não vou fazer de jeito nenhum, eu não consigo, eu tenho vergonha, não vai dar certo. Ela insistiu e eu recusei, mas aconteceu um problema. No dia do evento, no dia que as crianças iriam estar ali em cima do púlpito e recitar o versículo, uma criança faltou. E novamente a professora chegou em mim e falou: Gui, eu acho que você deveria ir. Eu falei: esquece, não tem como, eu já não iria antes, ainda mais agora, eu não decorei o versículo, eu não vou conseguir. Ela falou: não, a gente faz o seguinte, eu tenho uma ideia, a gente escreve o versículo numa cartolina e aí eu coloco a cartolina na primeira fileira e você só lê. O que está ali na cartolina vai ser fácil. E eu fiz a bobeira de cair na ideia da professora, eu aceitei. Todas as crianças subiram e eu subi com elas no púlpito. E aí a professora estava na primeira fileira com o cartaz virado para mim. O único problema é que o cartaz estava de ponta cabeça. Parece brincadeira, parece piada, mas não é. E eu tentava ler aquele cartaz e não conseguia. E o microfone foi passando e eu desesperado tentando me comunicar com a professora. E ela não entendia o que eu estava querendo dizer para ela, que a cartolina estava de ponta cabeça. E finalmente o microfone chegou nas minhas mãos. E quando o microfone chegou na minha mão, eu não sabia o que falar, eu não tinha decorado o versículo e eu fiquei acho que uns 30 segundos em silêncio e a igreja caiu na risada. Eu sei que não fizeram por mal, foi realmente um momento engraçado, talvez se eu estivesse sentado ali eu faria a mesma coisa, mas eu lembro que naquele dia, enquanto as pessoas riam, eu não sabia o que fazer, eu virei para trás, a minha mãe estava ministrando louvor naquele dia e eu corri para as pernas dela e me abracei nas pernas dela. E se tivesse um buraco ali naquele púlpito aquele dia, eu teria entrado dentro e me escondido. E parecia algo tão... minha mãe e meu pai falaram para mim: não, isso acontece, isso é normal. Podia parecer algo tão insignificante. Aconteceu. Mas para mim não. O diabo estava falando ali no meu ouvido: tá vendo? Você não nasceu para isso, tá vendo? Olha só, Deus nunca vai te usar, tá vendo? Aquela voz que você achou que você havia ouvido, você não ouviu coisa nenhuma. Deus não tem isso para sua vida, isso é coisa da sua cabeça. Isso é porque o seu pai era pastor. E muitas vezes, querido, querida que está aí me ouvindo, é isso que acontece conosco. A gente não escreve a visão. Aquilo que Deus falou conosco um dia, por causa de situações, por causa de circunstâncias que muitas vezes o inimigo vai preparando durante a nossa vida, ele vai tentando apagar aquilo que Deus falou conosco. Mas eu estou aqui hoje falando com vocês e para dizer para vocês que Deus é fiel. Ele fez na minha vida. Hoje eu falo na frente das pessoas, hoje eu prego a palavra de Deus, hoje Deus tem usado a minha vida. Deixa eu te dizer alguma coisa, mas em muitos momentos na minha vida eu pensei em desistir, porque eu pensei que Deus não havia falado comigo. E é justamente isso que Deus está falando com Abacuque. Abacuque, eu sei que vai ter tempos difíceis, eu sei que as pessoas vão deixar de acreditar em mim, eu sei que as pessoas vão pensar: olha, Deus não vai vir. As pessoas vão pensar: olha, a palavra de Deus não vai se cumprir, as promessas não vão se cumprir. Então faz o seguinte, escreve a visão, que é para vocês não esquecerem. Aquilo que eu falei com vocês, eu sou fiel e eu vou cumprir. E essa palavra que eu tenho para te dar hoje, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou com você, se você tem uma promessa, se Deus colocou um sonho no seu coração, continua acreditando, escreve a visão. Não se esqueça, não tire do seu coração, não deixe que o diabo te engane dizendo que é mentira, porque aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou com você, se você continuar e se você for fiel, lá na frente, você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida.